Bom momento, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar e nós vamos começar a nossa quinta aula, exatamente do módulo 2, seção 2.4 da apostila, que vai falar sobre as resistências rurais, os movimentos sociais no campo. Bem, como eu vinha tratando com vocês nas últimas aulas sobre política e economia, o Brasil vivia ainda um clima bastante... O Brasil, na verdade, era rural. A vida no Brasil era rural. Quem morava na cidade eram muito poucas pessoas, não havia um boom urbano ainda, né? Tanto é que o Brasil só vai deixar de ser rural na década de 50, tá? Até lá o Brasil é rural. A maioria das pessoas que moram no Brasil moram no campo. Então, as mudanças econômicas e políticas e sociais ficavam restritas aos centros urbanos. No campo, a concentração da riqueza ainda ficava na mão de muitos poucos. Ficava na mão exatamente de quem? Isso mesmo, dos proprietários de terras, cafeeiros, o pessoal lá da borracha que a gente falou na última aula, tá? O pessoal que trabalhava no campo vivia ainda numa miséria absoluta, abaixo muitas vezes da linha de pobreza. O trabalho no campo no Brasil, nesse momento histórico, é um trabalho ainda semi-escravo. Por que isso? Porque eles não tinham ainda a possibilidade de fazer uma escolha de sair desse trabalho. Muitas vezes eles ficavam devendo ao senhor da fazenda e isso fazia um vínculo, né, com essa dívida e ele teria que continuar trabalhando lá para pagar uma dívida que ele nunca iria conseguir quitar. Ele nunca conseguiria quitar essa dívida. Então a gente fala então que esse trabalho é um trabalho aí semi-escravo. Obviamente que essas pessoas que moravam no campo tinham poucos direitos políticos e também não tinham acesso à terra. Lembrando lá daquela aula que a gente falou sobre política, sobre volta de cabresto, etc., você vai ver que eles não vão ter uma autonomia, ou eles não vão ter pelo menos uma independência para votar em quem eles quiserem. Eles têm que votar exatamente no senhor, eles têm que votar naquele coronel que era o dono da fazenda. Eu vou desaparecer aqui um pouquinho só para a gente ler os tipos de revolta que aconteceram no Brasil a partir desses descontentamentos, ok? Bom, nós temos aí os movimentos messiânicos, movimentos de caráter religioso, em que se acredita na intervenção de forças sobrenaturais para a salvação de grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade ou de extrema dificuldade. Esse é um tipo bastante comum, a gente vai ter aí pelo menos 2 eventos como Canudos e Contestado, que são esses movimentos messiânicos, que a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco. E nós temos também o banditismo social. O historiador inglês Eric Hobsbawm define como ação de banditismo social o conjunto de práticas que não podem ser consideradas como atos de delinquência ou fora da lei. São práticas que geralmente envolvem um líder capaz de incitar movimentos ou luta armada contra o poder estabelecido e contra as injustiças sociais. Voltando aqui, você então vai ter esses 2 tipos de movimentos sociais no campo, um ligado a uma parte bastante religiosa, que a gente vai chamar de movimentos messiânicos, e um outro com uma disputa realmente sobre a violência, sobre a questão da luta armada. E a gente vai chamar esses movimentos aí de banditismo social. Bom, talvez no Brasil o principal representante de movimento messiânico vai ser o movimento de Canudos, né? Ele vai acontecer lá no sertão da Bahia, e quem é esse líder religioso que vai fazer essa tensão acontecer? Exatamente, o nome dele era Antônio Conselheiro. Ele vai ser esse líder messiânico. Ele vai se instalar num arraial, que eles vão começar a chamar de Arraial de Canudos, né? E ali nesse arraial eles vão fazer quase uma sociedade alternativa. Por que sociedade alternativa? Porque eles vão pregar exatamente contra a monarquia, ou melhor, contra a república. Eles gostariam do retorno da monarquia, tá? Além disso, eles praticavam uma economia de subsistência. Tudo que era produzido por eles ali era distribuído igualmente para todos aqueles que participavam do trabalho. Então, eram vários argumentos, eram várias questões que iam contra a república. Obviamente, essa ameaça à república não era só ao governo central. Também havia uma ameaça à própria igreja, porque eles começavam a cultuar muito mais o Antônio Conselheiro do que a paróquia ou qualquer outro tipo de santo, tá? E, obviamente, era uma ameaça também aos coronéis. Por quê? Porque o Antônio Conselheiro ele rivalizava com aquelas lideranças locais.
Por ter essa rivalidade com o governo central, com coronéis e com a igreja, obviamente o governo central, o governo federal, vai tentar desfazer Canudos. Então ele vai mandar 3 missões militares para Canudos, das quais elas falharam, porque a população de Canudos fez uma guerrilha urbana, né, muito assim de emboscada, e isso derrotou os exércitos do governo, até que, eu vou aqui sumir um pouquinho de novo, o governo federal vai fazer uso de canhões e dinamites para arrasar totalmente o arraial de Canudos. Obviamente, isso vai causar um massacre da população. Então, o governo brasileiro vai exterminar, digamos assim, o arraial de Canudos, matando muita gente. Isso nos faz pensar um pouquinho sobre aquela velha frase que o brasileiro ou o Brasil é um país pacífico. Quem faz uma afirmação dessa não conhece um pouco da história do Brasil, porque várias revoltas foram suprimidas ou foram terminadas através da violência, tá? E de morte de bastante gente. Agora falando um pouco do banditismo social, o principal representante aí vai ser o cangaço, tá? Que vai ser uma onda de violência e saques no sertão. O que vai acontecer nesse momento, né? Ali na virada do século XIX, do século XX, né? Ali exatamente quando a República vai se realizar no Brasil, vai acontecer grandes períodos de seca no Nordeste. E isso vai fazer com que grande parte da população desse sertão nordestino passem fome. Então, grande parte das famílias que viviam no sertão desculpem. Boa parte das famílias que viviam no sertão nordestino vão passar fome e viviam muitas vezes abaixo da linha da pobreza. O que vai acontecer a partir daí? Bando de homens armados vão se unir para saquear propriedades, trens, vilas e armazéns. Esses bandos vão começar a ser conhecidos como cangaceiros. Talvez o cangaceiro mais famoso que vocês já devem ter ouvido falar é Lampião e a sua esposa Maria Bonita, né? Só que a visão sobre esses fatos elas divergem um pouco sobre a história, tá? Muitos defendem que o cangaço foi um movimento social, meio estilo Robin Hood, que roubava dos ricos para dar para os pobres. Mas há uma outra visão histórica também, dizendo que o cangaço, na verdade, foi só um movimento violento. Não tinha nenhum tipo de visão social e, na verdade, expressava um pouco do cotidiano daquela população, que vivia sob o signo da violência, tá? E aí eu queria deixar uma dica. Tem um filme que retrata muito bem isso, chama Baile Perfumado. Tá? Deve ter no YouTube porque é um filme bastante antigo, mas ali conta um pouco da história de Lampião e Maria Bonita. Bom, nós aqui de Santa Catarina tivemos um movimento messiânico chamado de Revolta do Contestado. Vocês já devem ter ouvido em algum momento, talvez vocês aí, alguns de vocês sejam até da região do Contestado, tá? Esse movimento messiânico aqui em Santa Catarina vai ter um líder, como tinha lá um Antônio Conselheiro em Canudos, aqui no Contestado nós vamos ter o monge José Maria, né? Bom, basicamente, esse conflito vai ser numa região ali que já tinha alguma disputa entre Paraná e Santa Catarina, ali no norte de Santa Catarina principalmente, né? O que vai acontecer a partir daí? Aquela região ali era ocupada por poceiros, pessoas que extraíam sua vida de plantações, etc, etc. O governo federal tem a ideia de construir uma estrada de ferro que ligava São Paulo até o Rio Grande do Sul, exatamente para você ter uma linha férrea que desse conta de escoar as produções, tanto do Rio Grande do Sul como de São Paulo, tá? E aí, o governo federal vai dar a posse das terras desses poceiros que já estavam lá para essa companhia, né, que vai construir a linha de ferro. Isso vai fazer com que boa parte das pessoas que viviam da terra percam suas posses, percam suas terras e não tem para onde ir. Então você vai ter as pessoas sem emprego e sem terra.
e, obviamente, pessoas sem emprego e sem terra causam uma revolta, tá? Esses camponeses vão se organizar em torno do monge José Maria, depois vai ter um outro monge chamado João Maria, depois vai ter as virgens que falavam que tinham visões e falavam com João José Maria que já tinham morrido, enfim. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes da Guerra do Contestado, porque vocês veem isso melhor lá no ensino médio, tá bom? Mas só para vocês saberem que tem esse primeiro movimento ligado de uma disputa entre governo federal e esses caras que perderam suas terras, só que eles vão começar, esses camponeses que sem terra, vão começar a invadir as terras de alguns proprietários que tinham uma terra maior. E aí começa então o movimento de jagunços, né? Eram quase governos paramilitares que vão conflitar ali com essas pessoas. Temos também aí, né, o movimento messiânico lá no interior do Ceará, chamado o movimento do Padre Cícero, tá? E o Padre Cícero até hoje ele é bastante bem visto lá no Nordeste, conhecido também como Padim Padicício. Ele fazia ali uma ligação entre as elites locais e a população, ele vai até ser prefeito, etc. O governo federal também vai sufocar esse movimento. O que eu queria que vocês soubessem é que o governo federal, em nenhum momento, ele vai negociar com esses grupos que estão questionando a República. A arma que eles vão utilizar é exatamente o extermínio dessas populações. O final lá do cangaço, do Lampião, é exatamente eles degolarem, ou seja, cortarem a cabeça dos cangaceiros. Então a violência sempre foi a linguagem utilizada pelo governo do Brasil para manter a ordem republicana. Beleza, galera? Como diz os blogueirinhos, dá um like no meu vídeo, né? E ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Mentira, não precisa disso porque eu vou postar lá no Unimestre e também vou postar lá no Google Classroom. Queria lembrar vocês de ter uma rotina de estudo sempre bastante interessante, assistindo meu vídeo, lendo a apostila, fazendo resumo e fazendo as atividades lá no Classroom também. Estou pensando, tá? No final dessas nossas aulas aqui sobre República, fazer uma aula ao vivo com vocês para a gente corrigir os exercícios. Vamos tentar organizar isso? Nos comunicamos lá via Classroom, via Unimestre, beleza? Galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.